fazendo mais força se estivesse puxando um trator. Foi. Boa noite, pessoal. Boa noite, gurizada. Estão escutando aí? Áudio e vídeo tá bom? Então tá bem, vamos começar a live de hoje, então. Meu nome é Leonardo Tamioso. Juntamente com meu amigo Lourenço, a gente vai estar conduzindo a live de hoje. Na live, a gente vai falar sobre a estiagem do ponto de vista agrícola, econômico e social. Nós somos convidados pelo William Carnelucci, coordenador regional de agricultura, para fazer essa live. Pode se apresentar aí. Eu sou Lourenço Charles Staniff, diretor da gurizada, um dos diretores da Gurizada Campeira, cursando o segundo semestre de agronomia na Unijuí. Bom, meu nome é Ivan Ricardo Carvalho, sou professor da Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul. Sou engenheiro agrônomo e consultor há algum tempo já, pessoal. Espero contribuir um pouco aí com o nosso bate-papo de hoje. Com certeza. Então, como a gurizada falou, sou William Carnelucci, estou atuando de coordenador regional da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul e vamos fazer um debate, espero fazer um debate bonito aí sobre a estiagem no Rio Grande do Sul e as ações da Secretaria, as políticas públicas que a gente vem trabalhando aqui no Rio Grande do Sul e na nossa região. Então, boa noite, pessoal. Sou o Thiago Fruete, sou um dos responsáveis da parte de seguro agrícola da Ecof Corretora de Seguros. E a gente tem a parceria com a Gurizada Campeira. Então, nós vamos fazer um debate um pouco sobre seguro agrícola e as condições da agricultura. Então, para começar, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a estiagem sobre 3 pontos de vista. O ponto de vista agrícola, econômico e social. Então, o professor pode falar um pouquinho mais sobre o ponto de vista agrícola? Então, nós temos um cenário um pouco distinto hoje no Rio Grande do Sul e posso falar também em Santa Catarina e Paraná, por que não? Passamos por um momento de estresse hídrico. O que seria o estresse hídrico? Caracterizado como nós temos uma deficiência de oferta hídrica do ponto de vista para as culturas, e isso se torna específico em alguns estádios. O que representa para nós é que essa estiagem tem durado um tempo mais que o planejado, nós havíamos pensado. Mas isso é decorrente de um fenômeno que é a laninha. O que seria a laninha? A laninha, acontece um aquecimento das águas do Pacífico. O que acontece? O momento que nós temos uma chuva normal no ambiente tropical, centro-oeste, sudeste, nós temos algum problema na região sul do Brasil, que é a falta d'água. E o que a gente tem percebido aí durante a nossa caminhada nas lavouras aí? A principal cultura que tem sofrido é a soja. Claro que o milho é de grande importância, depois o Igor vai comentar mais sobre isso aí. Mas o que acontece? Nós tivemos um grande problema, que essa estiagem, ela iniciou já em setembro. Então nós tivemos uma carência na implantação dessas lavouras. Então boa parte das lavouras hoje, se implantadas, foram mal implantadas devido ao problema desse estabelecimento inicial. Já começamos aí com a perda esperada. Temos também o ponto que essa estiagem protelou ao mês, então, de outubro, certo? Novembro, que isso não era esperado e não ocorreu nas últimas estiagens de 2012 e 2004, 2005. Só que isso causa um distúrbio do planejamento agronômico dentro de uma unidade de produção, que é o caso da nossa fazenda, ou no caso da lavoura, e o tamanho que for, E qual que é o distúrbio? Posicionamento da melhor cultivar, ela não responde como teria que responder. O insumo que eu comprei, eu não foi utilizado, temos que pensar nisso também. O posicionamento da cultura de inverno, nós vamos falar hoje também, que vai atrapalhar muito. E sem falar na agropecuária. Então nós não podemos, eu sou um defensor do agronegócio e sempre vou ser, nós não podemos jamais deixar de pensar que o agro hoje ele movimenta praticamente 90% do nosso PIB. Isso é importante nós falar, principalmente na nossa região. E esse atraso e esse retrocesso da produtividade de soja e de milho vai nos custar aí uma penalidade do ponto de vista econômico. Então nós vamos discutir isso para frente também. Mas pensando assim, hoje o normal nós acumular, produzir 80, 70 sacos de soja por hectare, com a alta produtividade que tivemos no ano passado, nós tivemos que 700 milímetros, 650 milímetros acumulados. Hoje não chegamos nem a
50% disso. Isso aí é um problemaço. Né? Com a demanda aí que o milho hoje nós teríamos 7 milímetros dia e soja 4 milímetros dia, nós não chegamos nem perto disso. Tá? Então, nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Vou passar então aí para vocês aí dar uma discutida também sobre isso. Então, passar para o William também, falar um pouco do ponto de vista econômico sobre a soja e o milho e algumas ações que a Secretaria da Agricultura tem feito para os produtores. Também uma questão importante, né, professor, é a questão do leite, que a gente às vezes começa a analisar o quanto é penalizado nossos animais, a nossa região, com uma estiagem, não só pela falta de alimento, mas pelo calor intenso que tem se apresentado aí nos últimos períodos, né. Diz que é a maior estiagem dos últimos anos, né, e muitos anos que não se tinha uma estiagem assim. Só para vocês terem uma ideia, eu tô com os dados atualizados, que é os últimos dados da Defesa Civil de ontem, eu vou compartilhar com vocês. São 402 municípios que decretaram situação de emergência no estado do Rio Grande do Sul. 402 municípios. Destes, 367 já estão homologados pelo estado, e destes, 326 estão homologados pelo estado e pela União. Então, aí a gente consegue ter uma dimensão do tamanho do impacto que a estiagem é e o que ela representa nos municípios. Então, ela está praticamente todo o nosso estado nessa situação. A Secretaria da Agricultura já vinha investindo fortemente nessas questões da falta de recursos hídricos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Na questão de fazendo açudes em parceria com os municípios, emprestando na forma de cessão de uso o maquinário que a Secretaria tem, fazendo parcerias com os municípios para fazer microaçudes, limpezas de açudes, bebedouros, enfim, a Secretaria já vinha fazendo isso. E com a estiagem, o governo e todo o estado, o foco então praticamente foi colocar todos os nossos esforços para tentar minimamente minimizar algumas perdas. A gente acredita, a gente sabe que é difícil essa questão de minimizar as perdas, mas também a gente tem que olhar as questões futuras, né? Porque a gente faz as ações, as políticas públicas de armazenamento de recursos hídricos, pensando também no futuro, né? Em Santo Ângelo teve a ministra da Agricultura agora, há poucos dias atrás, não sei se vocês acompanharam, a secretária Silvana Covatti e mais uma série de entidades da agricultura do Rio Grande do Sul entregaram para ela um documento. Até eu vou citar algumas coisas que foi falado, que eu acho que é importante a gente falar. O que foi solicitado para o governo, vou falar o que foi solicitado para o governo federal, né? Uma atenção especial para nós do Rio Grande do Sul. A viabilização do fortalecimento do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento de Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, que era um fundo de investimentos, é um fundo e se tornou um programa da Secretaria. Então, a partir dali que é onde vai os recursos federais para destinar para programas. Então, foi feito um pedido para uma atenção especial nisso. Uma viabilização de recursos federais também por meio do crédito rural para as cooperativas agropecuárias que necessitam reprogramar os programas de vencimento dos seus produtos que financiaram e empreendimentos. Concessão de bônus de inadimplência, liquidação de parcela do custeio pecuário agora de 2022. Então foi feito esse documento enviado para a ministra. A ampliação do zoneamento agrícola, do risco climático da soja, para permitir que o produtor que ainda não conseguiu realizar a semeadura, claro que isso foi naquele momento, né? Aquisição de leite emergencial via Conab para impedir a queda do preço do produtor. E o principal de tudo, que ontem a secretária Silvana Covatti estava lá com a ministra Tereza, justamente para potencializar esses pedidos e também reforçar um pedido que é os subsídios de juros zero para os produtores do Rio Grande do Sul, uma operação de crédito rural para a agricultura familiar através do governo federal. Pelas informações que a gente trocou hoje com o governo, eles saiu muito positivo nessa questão. Acredito que isso é uma coisa que vai vir acontecer agora. Isso são situações que eu estou falando encaminhadas para o governo federal, né? Também bastante situações.
Dentro do governo estadual, dentro do governo, a Secretaria da Agricultura, a gente pensa que a gente tem que fazer coisas, situações e ações imediatas, né? O programa Avançar que foi lançado, vocês acompanharam, a gente divulgou dezembro do ano passado, ele é um programa que já ia acontecer no estado do Rio Grande do Sul, independente da estiagem, o programa ia acontecer. Se previa já umas situações de estiagem, né, professor, que nem tu falaste, mas não tão severa, então o programa já vinha contemplando. Algumas ações que a Secretaria já fez, foi um exemplo o programa Troca-Troca, para acessão ao benefício ao produtor rural, só para vocês terem uma ideia, que é o programa Troca-Troca de milho. O programa Troca-Troca de sementes de milho e sorgo da Secretaria da Agricultura fez um investimento de 17,5 milhões para garantir 100% do subsídio. O normal era do programa 28%. Então agora, com essa articulação que foi feita, esses pedidos ao governo, ficou em 100% de anistia relativo à safra de 2021-2022. Então o governo anistiou 100% do troca-troca. Também nós temos um programa importante que esses dias a gente fez na rádio uma fala com o Emerson Pereira, também colega da Unijuí, e eu citei esse programa que é o programa das forrageiras. É um programa de fomento da agricultura familiar para incentivar o plantio de forragem, principalmente para atender o gado leiteiro aqui do Rio Grande do Sul. No ano passado foram contratados 5 milhões e beneficiaram cerca de 11 mil famílias de agricultores. Hoje, com essa situação e com as articulações que a gente fez lá para buscar esse recurso, o governo autorizou que seja duplicado o valor. Ou seja, o aporte vai chegar a 10 milhões para esse programa do Forrageiras aqui no estado do Rio Grande do Sul. É um programa que paga em torno de R$500 por CPF de agricultor familiar na compra de sementes forrageiras. E depois vai ter, os outros 30% são abatidos pelo estado do Rio Grande do Sul. Todos esses programas, esses dois que eu falei, e todos os programas da Secretaria da Agricultura, eu acho que é importante a gente falar que o pessoal consegue ter acesso a eles simplesmente entrando no site. Eu costumo dizer, né, professor, talvez na Unijuí também seja assim, o pessoal às vezes não entra no site e grandes informações tá lá no site da Secretaria. Inclusive os formulários, tu tem que ir acessando as páginas, tu vai chegar nos formulários que você precisa, inclusive dos programas da agricultura familiar, tá tudo no site da Secretaria da Agricultura. E se não tá lá o formulário, tá o canal onde a gente vai buscar essa informação. Então tá bem, e complementando ali um pouco do que o professor falou, dessas quebras de safra aí do milho e do soja, não seria uma solução do problema, mas sim uma prevenção, o seguro agrícola. O Thiago poderia falar um pouquinho mais, ele é o cara disso. Na verdade, para complementar o assunto, hoje a gente fala bastante em estiagem, as percas são grandes. Então, o seguro agrícola, eu trabalho desde 2010 com o seguro agrícola. É uma evolução muito grande. Hoje a gente sabe que não é um produto ideal, o seguro agrícola ainda não está sobrando renda para o produtor, mas pelo menos o investimento o produtor tira se ele fizer o seguro. Esse seguro ele tem subsídio do governo federal também. Hoje ele está subsídio de 40% do prêmio, o governo federal auxilia o produtor a aderir a esse seguro. Então não tem porquê, digamos, o produtor plantar e deixar a lavoura à mercê. O investimento é muito alto. Hoje a gente sabe que para plantar 1 hectare de trigo, 1 hectare de milho, passa de R$3 mil por hectare de investir. Então 10 hectares são R$30 mil na lavoura, no campo, à mercê do tempo. Então o seguro agrícola é uma ferramenta que entra justamente nessa linha. Ela não vai, digamos assim, minimizar todo a perca do produtor, mas pelo menos o investimento dele dos R$3 mil por hectare, ele vai estar tirando e não vai estar, digamos, tendo que prorrogar uma dívida no banco ou prorrogar com uma empresa que ele está financiando os seus insumos. É uma ferramenta simples, prática de contratar. Nós, da Ecof Seguros, estamos trabalhando há 4 anos nessa linha. Eu venho de outra corretora, então a gente trabalha em outra corretora. Entrei na Ecof Seguros há 4 anos. A gente está trabalhando nessa linha muito forte, em parceria com empresas, com cooperativas, e elas nos auxiliam e nós auxiliamos eles nessa, é uma troca de favores.
A contratação do seguro hoje, muita gente pensa que ele é muito burocrático ou ele é difícil de acessar, mas ele é bem simples, digamos. A gente precisa dos dados do cliente, fazer um mapa da área, desenhar a área, fazer um croquis da área e colocar o cultivar, a época estimada de plantio. Então ele é bem simples, bem fácil de acessar. Se der um sinistro, o perito vai lá direto na lavoura, comunica a nós da corretora, o perito vai na lavoura, faz uma avaliação. Esse ano, para ter uma ideia das apólices de milho, mais de 90% nós comunicamos sinistro. Então a indenização vai ser muito grande. E para a soja, hoje, em torno de 80% das apólices já estão comunicadas sinistro. A tendência daqui para frente, se não chover logo, é aumentar isso, sabe? Então, praticamente 100% das apólices de seguro de sinistro vai ter sinistros. Algumas com mais indenizações, outras com menos. Como a gente pode ver a campo, tem lavouras que... Até eu vi um vídeo essa semana, o produtor colhendo 5, 6 por hectare e com uma qualidade bem ruim, né? Então, digamos, colhendo 5 por hectare, um exemplo seguro, o município de Juí estava garantindo em torno de 34 sacas por hectare de soja esse último ano. Colheu 5 sacas, a companhia vai pagar a diferença até chegar nos 34 sacas. Então ele vai estar recebendo 29 sacas de soja para ele, digamos, pagar as dívidas dele. Então é uma excelente ferramenta hoje. Não tem porque o produtor investir e não optar por um seguro, né? É mais uma ferramenta que a gente tem na mão, está disponível e é uma baita ferramenta para minimizar um pouquinho as percas da estiagem que vem ocorrendo esse ano. Em 2012 a gente tinha seguro, eu trabalhava no outro corretora também, a gente sofreu bastante com a estiagem e daí nós tivemos um episódio de geada, um episódio de granizo ali em setembro também, as lavouras de inverno foram bastante prejudicadas. Então cada ano, um ano é diferente do outro. O seguro está ali para ajudar, auxiliar vocês, nós da corretora, a gente tem um pessoal especializado também para auxiliar, para ir até a propriedade, fazer todo esse processo. O seguro ele tem que ser contratado bem certinho, explicar para o cliente bem certo o que você está contratando. Né? Está contratando multirrisco, garantindo 34 sacos, exemplo de Juí. Então tem que ser bem contratado para depois não haver problemas em horas de sinistro. Né? E a gente sabe, né, Thiago, que as perspectivas ainda não são boas, né, professor? Nós estávamos comentando antes aqui da live que ainda há a tendência de... Estava agora fazendo analogia, mas o impacto é muito maior, né? Nós pensamos só na falta d'água, né? E praticamente eu acredito que a chuva é um ouro que cai do céu praticamente sem custo, né? Mas o impacto é muito maior, pensando... Nós havíamos comentado social, econômico e agrícola, né? Pensar o seguinte, tem aquele velho ditado, né? Se o campo não produz, a cidade praticamente também sente, né, o efeito. Mas, hortícolas, tu falou da bacia do leite, gado de corte, tá? O que mais, pessoal? Fruticultura. E daí tu pensa, mas e quanto isso vai para frente? Então tu pensa o seguinte, nós vimos de uma safra do ano passado, que tivemos, então, propriedades produzindo altos tetos. O produtor fez compra de maquinário, fez investimento na propriedade, acreditando. Eu acho que o que fica de mensagem para nós é que começar para os próximos, que a gente aprende muito com os episódios anteriores, é que para as próximas safras nós tenhamos, então, um pé, como tu mesmo falou. É um seguro, algo que acho que vai ter que ser quase que corriqueiro toda a safra. Importantíssimo. Principalmente agora pensar o seguinte, como é que vai ser a safra do trigo? Aquela tomada de decisão do produtor, entra com trigo, entra com linhaça, entra com aveia. Muitos vão utilizar, aí conversando com o professor de Chapeta mesmo, né? O Marcelo. Diz, Ivan, nós temos muito insumo comprado. Outro produtor, vou usar o insumo da soja para a cultura do trigo. Só que isso causa um reflexo lá em dezembro, na próxima safra. Temos que acompanhar também a tendência de aumento ou decréscimo de área semeada, 2022, 2023. E isso vai impactar também no mercado de trabalho. Com certeza. Os terceirizados. Tá? Então, isso é um balanço. Eu trago alguns outros impactos importantíssimos
que eu acho que nós temos que levar em conta, vocês, nossa geração mais nova, né, dentro da universidade, nós sempre trazemos muitas discussões. O uso de pivô central, por exemplo. Nós tivemos a oportunidade, semana passada, de acompanhar algumas lavouras que o pivô central, mesmo com água disponível, não conseguiu sanar a necessidade. Estão tendo temperaturas de relva, temperatura de solo, maior que 45 graus. Então a planta não tem capacidade, não é que nós não, né, não é que ela não queira, mas ela não tem capacidade de manutenção daquele potencial. Junto com o pivô, eu faço um pensamento que falta recursos hídricos, né? A nossa geografia não permite todas as propriedades, mesmo que tenham condições, aplicar o pivô. Falta o recurso nos rios, falta, e armazenar água para pivô, para tudo, a demanda que tiver, não vai ter. Então, essa questão da estiagem na agricultura é uma questão que a gente não pode dizer que sempre vai existir, mas nós temos que estar sempre, penso eu, se precavendo da melhor e maior forma possível. É o seguro agrícola. A gente vê também, Thiago, o grande número de proagros que a Emater vem fazendo. E isso também é um reflexo do que está acontecendo. A Emater está tendo um trabalho incansável nas questões do proagro, e a falta de recursos hídricos vai existir de novo outras estiagens, né? Eu fico pensando, talvez, professor, se vai ser a genética da semente, que vai precisar de menos água, ou o caminho vai ser outras formas daqui a pouco, né, também. Uma coisa que nós temos que levantar nessa conversa é que a região noroeste é uma das principais produtoras de semente do Brasil. Tá? Então as principais sementinhas estão aqui. Aí eu te pergunto, da onde vai vir a semente para a próxima safra? Primeira coisa. Nós somos o principal vendedor de semente para quê? Porque o nosso inverno é propício para armazenamento. Então, produzir a semente do Centro-Oeste, ela não tem a qualidade natural que teria aqui. Tá? Então, tu pensa, as principais sementeiras estão aqui. Aonde e como nós vamos posicionar a semente para o próximo ano? E o custo que vai chegar a isso aí, né? O custo. Hoje tu pensa, tu mesmo falou, pensar que a semente, tu tem que dizer, essa semente, eu tenho o anexo tal lá que eu tenho que apresentar no banco. Exatamente. Tem que estar dentro do zoneamento. Essa é uma preocupação muito importante, a questão de onde o produtor vai conseguir a semente, né? Não é até pela questão do custo, né? Vai ser um custo alto, mas a gente vai conseguir semente para todas essas lavouras, tanto de soja, milho, ou até o próprio trigo, né? Então Você vê que a semente, eu vou dar um exemplo de Condor, semente feita aqui em Condor, ela vai ser semeada no sudoeste da Bahia, vai ser semeada em Rondonópolis. E daí, entendeu? Então, a nossa seca, vamos chamar de nossa, ela vai refletir no clima tropical, de outras formas. É importante, então, o entendimento disso a nível de governo federal, né? Isso. Porque, que nem tu falou, vai impactar também lá em outras regiões. E teria possibilidade de escassez de semente? Sim, de qualidade, sim. E aí entra muito o mercado não autorizado, né? Nós chamamos, entre aspas, de semente pirata. Né? E aí entra muito o mercado informal. E o mercado informal, ele não está resguardado pelo teu seguro, ele não foi produzido dentro daquelas normativas. Isso vai refletir, com certeza, em queda de produtividade. Qualidade, né? Qualidade. Vai lá embaixo. Qualidade. Então, quando tu me perguntou, né, sobre os impactos sociais, tá aí. Eu te digo que o maior impacto social de uma estiagem dessa é o problema de emprego. É o problema de emprego. Daí tu vê, se tu não tiver política pública, tu não tiver esse pensamento, eu acho que o governo tem que direcionar muito para isso. E nós temos que acreditar no que vocês estão fazendo. Porque a nossa parte, né, estamos tentando, né? A Secretaria da Agricultura, daí em dezembro, a gente lançou o programa Avançar na Agropecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Fazia 10 anos que não era investido no estado o que vai ser investido agora. E ainda assim a gente sabe que é um valor que não vai contemplar tudo, né? É meramente impossível contemplar e ajudar todas as propriedades, todos os canais. Mas vão ser em torno de 270 milhões, que a grande maioria deste projeto é justamente voltado à falta de recursos hídricos e irrigações. Quase toda a totalidade do projeto é para isso. Também vai ter
situações que o Estado vai comprar máquinas, que nem eu falei, que empresta para os municípios, que nós tínhamos problema, que é um problema recorrente nas administrações municipais, as estradas rurais, por escoamento da produção. Então o programa também foi pensado nisso. Ele vai comprar uma série de máquinas pesadas, vai fazer um kit máquina e elas vão rodar o estado por regiões, ficando na região e única e exclusivamente para as estradas, ajudar as administrações municipais nas estradas para o escoamento da produção. E o Estado vem investindo, que nem eu falei, mas vamos pensar que um grande produtor, né? Um grande produtor, os recursos, ele pode acessar um recurso do Estado, um recurso de política pública, pode, mas na propriedade dele vai ser muito pouco, né, vamos dizer. Agora já um produtor pequenininho, um hortifruti granjeiro, aquele que produz uma hortaliça, se ele acessar um kit de irrigação, isso já vai melhorar a propriedade dele. Sabendo que a maior parte do nosso produtor ainda são pequenos produtores, né? E como faz para o agricultor ir atrás desses recursos? O programa Avançar, esse que eu estava comentando agora, como ele é muito grande, várias formas de atuação, o Estado dividiu por etapas para a gente poder dar conta. O Estado tem um parceiro que é a Emater. A Emater é uma empresa que presta o serviço para o Estado do Rio Grande do Sul para realizar a extensão rural. Faz a extensão e a execução dos nossos programas da Secretaria da Agricultura. A primeira etapa desse programa vai beneficiar todos os municípios do Rio Grande do Sul com um poço artesiano completo para alguma comunidade, um poço artesiano que ele vem completo, e a administração municipal entra com uma contrapartida que é a rede de distribuição até todos os produtores, né? Então as administrações, as prefeituras já mandaram isso para nós, para a Secretaria da Agricultura, mostrando interesse nesse poço, e também até 10 microaçudes, tá? O Estado vai fazer uma parceria com a administração municipal e vai repassar o recurso financeiro para o município licitar as máquinas e poder fazer esses microaçudes, tá? Tudo isso para agilizar o processo, porque se nós vamos licitar pelo Estado vai demorar mais, né? Assim a gente consegue regionalizar e descentralizar um pouco as situações. Todos os municípios vão ganhar isso, até 10 microaçudes. São no total 240 horas máquinas. A gente sabe que às vezes para construir um microaçude aí, 10 horas é passível de fazer. Então o Estado vai repassar isso em dinheiro para os municípios. E o produtor, nas questões dessa primeira etapa, pode se cadastrar na Emater. Sabemos que não vai ter para todos, né, professor? Infelizmente, que nem eu falei, o Estado, por mais que invista, ainda é pouco. Mas há alguns dias atrás, a gente já estava investindo também em açudes, em microaçudes na região. Então, a Secretaria está sempre investindo e a demanda é muita. Então, o produtor vai na Emater, faz o cadastro, mostra interesse em se cadastrar. A Emater tem os critérios, juntamente com o Conselho Municipal de Agricultura, que todas as administrações, os municípios têm um Conselho da Agricultura que é para fazer uma melhor distribuição desses recursos. Eles vão decidir em conjunto com os critérios que eles definirem e, a partir daí, vão contemplar esses produtores rurais. Só para vocês terem uma ideia, já é para ser assinado agora, mês que vem, provavelmente, esse convênio aí com os municípios dos microaçudes. Uma coisa que agora tu levantou que eu acho que é importante as grifar, é que o produtor, o planejamento, né, os próximos passos. Tu insistiu, né, na parte de armazenamento de água na propriedade. Falo por ser produtor também, né, nós temos por política pública, conseguimos também fazer, então, um armazenamento de água, mas eu vejo o seguinte, alguns problemas que vêm acontecendo. Nós não acreditamos na Laninha, nas notícias que tinha, não acreditamos, como eu já te falei. E muitos produtores fizeram a comercialização antecipada, que nós chamamos aí de tempo de soja verde. Só que essa comercialização antecipada, colocar a soja no lote, que nós chamamos, né? Isso, eu queria saber a opinião de vocês, como é que nós vamos lidar com isso, principalmente, vocês lá,
parte de seguro agrícola, como é que nós vamos lidar com esse produtor que às vezes ele não está mais capitalizado, ele comprometeu boa parte da safra dele, né? Isso é uma troca de ideias, né? Sim, sim. Como é que nós vamos conseguir articular? Por exemplo, tu comentaste, né, que 34 sacos para Ijuí, Isso. baseado na média, né, histórica. Mas como é que nós conseguimos trabalhar com esse produtor? Ele tem mais alguma ferramenta? Assim, ó, do ponto de vista mesmo empresarial, assim, como é que nós poderíamos? É uma situação bem complicada. Essa questão do lote futuro, né? Até hoje de tarde nós estávamos visitando uma empresa e o vendedor lá comentou que eles tinham feito lote futuro a tantos reais lá, hoje subiu mais, e além, um agravante, o produtor não vai ter o grão para apresentar, para entregar, e ele não vai ter o grão e vai ter que cumprir o contrato, né? Então como é que isso, a empresa vai dar um auxílio para o cliente, vai tentar uma anistia, porque a empresa, ela faz, digamos, uma empresa que tem aqui, ela vai fazer um contrato com o produtor, mas esse contrato ela já passou para frente, né? Então ela vai ter que honrar esse contrato também. Isso vai ser bem complicado, esse é um ano bem difícil de trabalhar. O produtor ele já está buscando uma luz numa cultura de inverno, então está tentando tirar, digamos, uma renda na cultura do trigo, na cultura da aveia, da linhaça, da canola. Ele está tentando tirar essa perca, esse prejuízo que ele teve na soja, que nem você falou. Ele não usou muitos produtos da soja, ele vai usar no trigo, ele vai usar na cultura de inverno. Porém, essa falta de produto que vai ser o complicado, né? Então, tem que uma empresa hoje falou para nós, a tendência do soja é ir a 220, 240 reais. Daí um cliente até falou para esse rapaz, tá, beleza, vai ir a 220, 240, mas onde é que a gente vai ter o grão para entregar? Sim, como é que nós vamos fazer esse giro, né? Então isso vai impactar muito, tanto o social, vai ser ruim para o produtor, vai ser ruim para o pessoal da cidade e para todo mundo, né? E falando em plano B também do produtor, o que a gente poderia, professor que entende, o que a gente poderia ver de plano B no ponto de vista agrícola, no inverno, assim, o que o produtor poderia pensar? Uma pergunta bem complexa, né? Olha, trazendo um problema que aparece muito pensando do lado sementeiro, vamos começar por lá. Semente, quando ela é produzida num ambiente muito quente, de safra normal, né? Ela tende a esverdear. Então, qualidade visual, vigor cai. Sim. O grão, mesma forma, ele tende a esverdear. Se vocês acompanharem aí o Instagram ou alguma notícia, você vai ver que as cargas ali, tem a impureza, mas tem o grão verde e o grão esverdeado. Então, para exportação já não serve, porque ele tolera até 1,5%. O que eu vejo de acréscimo? Eu acho que vai ser muito importante a tomar a decisão de inverno, utilizar uma cultura de baixo custo de produção. O que eu vejo de baixo custo de produção hoje? Vamos tirar tudo o pé da ureia, né? Do acelerador da ureia. Nós vamos pensar no manejo racional. Hoje eu vejo a cultura da aveia branca, para Ijuí principalmente, uma baita alternativa. Para grão, né? Nós temos aí várias cerealistas e vários recebedores, não vou citar nomes, porque são muitos, mas que tem condição de pagar bem por um grão de qualidade para foculagem e assim por diante. Temos a aveia preta como alternativa para o gado de leite. Barata, certo? Um manejo bem racional, tu consegue tirar também. Outra alternativa boa para gado de corte, nós temos o capim-sudão. Tá, o capim-sudão. Tá? Isso é importante. Agora, o trigo, eu me preocupo um pouco. Eu me preocupo do ponto de vista que o trigo, geralmente, né, Tiago, eu tenho empatado numa propriedade, não é tão planejada. Exatamente. O trigo eu tenho eu falei com o produtor, inclusive, ele disse que se não baixar o preço do custo, ele não vai plantar esse ano, porque não tem condições de... Então é uma cultura que ela é uma cultura importantíssima, só que aí tem uma coisa que temos que pensar. O trigo hoje, o moinho, ele quer um trigo com qualidade, ele não quer um trigo que tenha giberelado, a gente chama, né, que não tem o dom, que é uma micotoxina. Então ele é um cara exigente, trigo melhorador. Então essa tomada de decisão vai ser complexa, né? Mas eu apostaria, vou passar a bola, mas eu apostaria a escolha da cultura de mais baixo custo.
O produtor, eu sei que ele precisa de uma renda, eu sei, eu entendo. Mas eu consigo ter uma outra renda utilizando uma cultura mais... Porque esse impacto, como eu falei, eu não posso comprometer, olha bem, a minha safra que vai começar em agosto. Porque pensa, pelas notícias que se apresentam, até uma professora compartilhou hoje lá, que até junho, laninha está funcionando. Então, imagina a nossa entrada de inverno, tem que pensar que agora aquele engorde de pastagem de inverno por gado de corte, aquilo já vai ser prejudicado. Então, quem sabe uma saída vai ser nós entrar com o milho safra, na saída de agosto e em setembro. Eu sei que tem o risco da geada, formação de geada, tudo bem. Mas, pensando em capitalizar, hoje o saco de milho dá quanto? 80 e poucos? 85, eu acho. 85 reais? Mas o milho, temos milho silagem, tá? Então, eu acho que eu vou deixar um pouco o William falar um pouco sobre isso, mas eu, no meu ponto de vista de agrônomo, eu iria com cuidado, eu iria fazer uso de uma cultura de baixo custo para inverno. Né? Então, tu pensa assim, são ainda 2 meses, nós entramos em março, abril, maio, 3 meses de tomar a decisão. Escolheria uma opção mais segura, então. Mais segura. Custo menor. Né? Custo mais baixo. E é que nem tu falou, né, professor Ivan, a gente tem que começar a pensar o futuro. Não é uma questão do produtor, é uma questão do brasileiro, deixar tudo para a última hora. A gente não armazena água, nem nós, se nós tivéssemos uma chácara, a gente ia pensar nisso, em armazenar água para uma estiagem. E quando vem uma estiagem tão grande, a gente começa a pensar nisso, né? Então eu penso que todos nós, o professor, os alunos, a ECOF, os técnicos, extensionistas, toda a cadeia, tem que começar a fomentar com os nossos produtores e os produtores também pensar nessa questão de armazenar de todas as formas possíveis as questões de recursos hídricos desde sempre. Desde sempre tem que ser armazenado. Ou é cisterna, açude, a forma que for. A gente sabe que nem com isso, quando dá uma estiagem que nem essa, vai suprir as necessidades. Mas, minimamente, ia amenizar algumas coisas que aconteceu agora. Inclusive, só para vocês entenderem, talvez vocês não saibam, mas para os municípios decretarem situação de emergência, tem que faltar água para o consumo. Isso. Né? Senão eles não conseguem. Então, nós estamos aí com mais de 400 pedidos de decretos de emergência. Ou seja, o nosso interior, o Rio Grande do Sul, a água de consumo é oriunda dos poços artesianos. Então, tem que se pensar nessa questão desde agora. Vamos dizer que nós não tenha mais estiagem por muitos anos. Se nós trabalharmos não só o Estado com políticas públicas, mas nós mesmos na propriedade, o produtor, os extensionistas nessa questão. E uma questão importante que eu acho que também a gente pode falar nas pequenas propriedades é a diversificação de cultura. Com certeza. Talvez neste momento é o que vai... não vou dizer salvar, mas vai dar um fôlegozinho para o pequeno agricultor, é a diversificação de cultura. Aquele produtor que tem, às vezes, até uma frutífera, um parreiral, ou que cria alguns animais, isso eu já falo mais nos pequenos produtores, né, que é uma área que a gente atua mais, mas a diversificação de cultura pode ser, sim, uma saída. Daqui a pouco ele tem peixe. Eu conheci produtores que eles tinham numa propriedade peixe, abelha para o mel, suíno integrado com cooperativas de terminação, ovelha, e o que mais? Vaca, daí vaca de leite por consumo, mas assim, numa propriedade de 20 hectares. Então ele tinha uma diversificação boa. Toda a família tirava uma renda, se dá um sinistro numa situação, daqui a pouco ele tem um escape na outra, né? Então isso é sim válido, a diversificação, também temos que pensar nisso, e não só o produtor, né? Nós mesmos, vamos dizer, quem mora na cidade, hoje em dia a gente tem um emprego, trabalha nisso, mas eu vou pensar, tem uma renda a mais, vou criar um negócio, vou fazer tal situação. É dentro da mesma linha. Pessoal, agora vamos fazer um intervalo rapidinho. Vamos mostrar nossos produtos ali, ó. Estão à venda. Quem quiser comprar é só chamar no direct ali do Instagram. Tem camiseta, tem cuia, tem boné, tem caneca, tem jaqueta, tem de tudo aí. E também agradecer aos nossos parceiros, a ECOF Seguros, que está patrocinando esse evento, e a MTV Plural, que cedeu o local aí e está ajudando nas gravações.
Quem quiser, segue eles no Insta aí, @MTV Plural. A Eicoff, corretora de seguros, tem suas atividades desde 1999 e hoje está entre as maiores do estado do Rio Grande do Sul. Desde então, atua com atendimento personalizado, no assessoramento e administração de seguros, oferecendo segurança, tranquilidade e proteção ao segurado e ao seu patrimônio, através das melhores seguradoras do mercado. Eicoff Seguros presta assistência 24 horas ao cliente, com exclusiva assistência jurídica, um serviço pioneiro e único em sua região de atuação. Com o crescente desenvolvimento do agronegócio, a Eicoff está sempre investindo na capacitação de seus profissionais para melhor atender a necessidade deste setor. A equipe de profissionais é reconhecida no mercado nacional e também internacionalmente. Eicoff, corretora de seguros. Cuida do que você mais ama. Voltamos, pessoal, ao intervalinho, só para tomar uma água aí. E vamos voltar a falar sobre gado de corte, gado de leite, forragem, que é um tema que interessa bastante o produtor também. O professor Ivan podia falar para nós um pouco mais? Nós temos que, novamente, reforçar que nós estamos na região noroeste das principais bacias leiteiras. Né? E também tenho que defender o meu lado, por ser produtor de leite, tenho um irmão que produz muito leite lá, e tenho o gado de corte, né, junto com a família. Então, o gado de corte nós temos que dividir em gado de cria, né, a vaca de cria, terminação, né, vou deixar a terminação mais para ti, porque eu sei que é a tua praia, mas pensando assim na evolução, nós pensarmos em 2018, comprava terneiro a 3,20, o ano passou, 6,20, 6,30, e hoje chegamos aí a 13,50, 12 em alguns lugares. 13,50 agora, mas ano passado andou 16, 17 reais saiu o negócio. Se você me pergunta o que é o meu câncer, temos veterinários aí que podem defender melhor. Eu acredito na multiatividade pensando e sou um defensor do gado de corte. Por quê? Vai subir preços e o produtor que já vem com o rebanho, né, adequado na propriedade, sim, vai se dar bem. Sim. Mas naquela premissa, né? Eu acredito muito no gado a pasto. Perfeito. Tá? Eu acredito no gado a pasto. Aí o que nós temos hoje de alternativa? Nós temos que cuidar, porque o capim sudão estava 2,50 kg, nós já tinha revendas a 6, 5,50, mas o capim sudão é uma ótima alternativa, tanto para primavera, outono. Sim. Verão nós temos a Tifton, baratíssima, por gado de leite. Tá? Nós, mais abaixo, região do Alto Jacuí, trabalhamos com a braquiária, com a aruana. Tá? Mas mesmo assim, tivemos dificuldade de implantação em alguns pedaços. Né? E o campo nativo, por que não? Eu tenho o privilégio de dizer que na minha cidade, a Emater trabalhou muito forte nessa parte de microaçudes. Que bom. Né? Que bom que isso aconteceu, porque é só para quem vai então no interior e vê um animal passando uma necessidade, tu começa já a ver quanto é difícil, né, o homem do campo lá ficar lá e se manter e botar essa piazada a fazer faculdade, né, universidade aí, e ter um futuro brilhante pela frente, né. Mas eu vou deixar pro Carnelucci, porque eu sei que a área dele, ele é entendidíssimo disso. Né? Não, a gente trabalha até mais ações, políticas públicas, né, a parte mais técnica, mas é importante a gente começar a discutir e analisar essas questões, né, professor? Que nem o senhor falou, aqui a nossa região é uma bacia leiteira muito forte, né? Augusto Pestana, eu acho que é o segundo ou o primeiro já, acho que está em primeiro agora, né? Tava entre Santo Cristo e Augusto Pestana. E então isso dá uma cobrança e uma exigência dos nossos técnicos de não só, eu digo técnico quando eu falo, é empresas privadas, toda a cadeia, né?
A gente tem que se reinventar dentro disso. E tu falou muito bem, eu também concordo nessa questão de ter a criação a pasto, baixar custos de produção, questões de manejo, porque eu acredito que a rentabilidade tu vai encontrar nesses caminhos, né? Hoje a gente sabe que os produtos, os insumos estão cada dia mais caros. Agora, se tu tiver uma boa gestão e um bom manejo do pasto, dos animais, tu ainda é uma questão que tu pode ter sobrar um retorno. E até pela questão da suba do milho e do soja, né? Até o gado de confinamento tem se tornado inviável. Por isso da criação a pasto também, né? Nós tivemos algumas experiências do alto grão, né? Do confinamento em alto grão. Complicadíssimo, porque o ajuste é muito próximo ali. Tá? Então, ainda quando tu produz a tua carcaça, o que eu faço carcaça? Fala o terneiro, né? Aí tu tem um resguardo. Tu não precisa... Agora, quando tu precisa ir em São Gabriel, Uruguaiana, Itaqui, Bossoroca, fazer a compra de um terneiro para vir engordar no alto grão com miga, quanto? 84 reais? Tá louco. É complicadíssimo. Outra, eu passei antes, mas acho que duas espécies importantíssimas, né? Cultivares, importantes da Embrapa, que eu vou citar, muito utilizadas, que é o curumi, né? Que é um capim-levante rasteiro, vamos dizer assim, anão, né? E o capim-açu, que é para ensilagem. Eu tenho utilizado isso aí. O professor Hermes, defensor disso também, manejo adequado, funciona. Porque o que acontece? Essa renovação de pastagem que está sendo o problema. Sim. Porque o produtor, se ele está passando por estiagem, né? O produtor praticamente consumiu as reservas que tinha. As reservas que tinha. Exatamente. A gordurinha que tinha. É. Aí tu pensa, por que eu vou fazer o produtor de leite gastar com Ares, por exemplo, custa R$70 o quilo, uma Mavuno, gosto muito boa, mas é muito cara. Se ele pode usar uma perene de propagação vegetativa, que o custo é baixíssimo. Até o milheto também, né? O milheto. Uma ótima solução. Lá na nossa região, pelo menos, é muito utilizado, né? Então tudo tem uma questão de, acredito eu, uma questão de estudo. E eu tenho falado na sala de aula, né? Fiz 8 anos de formado ontem, e eu tenho insistido nisso, que está na hora de nós começar a observar. Observar, Carlos. Observar, Tiago. A sustentabilidade, gente, ela é importante, mas a econômica é importantíssima. Então tem a social, agrícola e econômica. Mas uma propriedade, ela tem que ser economicamente viável, porque senão o cara tem que ficar lá. Como é que eu vou ter uma sucessão familiar? E aí vem o caso, professor, o senhor dá aula de soja, mas e por que o senhor pensa para nós ter cuidado? Cuidado, porque até uma área de soja, ela tem um mínimo que ela é viável. Para evitar um problema futuro, Claro. um ex-dural. Claro. Claro, se tu tem uma grande área, ainda tu maneja, mas vamos dizer pequenos, que nem tu tá falando perfeitamente. Se não dá lucro, quem que vai querer ficar numa atividade que não dá retorno? E tu pensa assim, cuide sempre que o retorno vem do grão que tu produz líquido, né? Tu tem a depreciação do maquinário, cuidado. Cuidar isso aí. Com certeza. Hoje a propriedade ela tem que ser tratada como uma empresa. Empresa, e ela é uma empresa a céu aberto, né? Hoje, digamos, o produtor não pode mais aventurar. Eu vou comprar meio sem saber quanto que está gastando e depois colhi 50 sacos, para mim tá bom. Mas 50 sacos eu gastei 45. Então ele tem que fazer esse cálculo, ele tem que ter na ponta do lápis, né? Então senão ele não vai conseguir manter, não vai conseguir prosperar e tá na atividade que nem... E por ser uma empresa rural, o produtor tem que começar a pensar na questão tributária, né? Esses dias nós estávamos, os colegas da Centreagro lá, eles estavam discutindo essas questões tributárias e eu comecei a refletir. Às vezes tá tendo um grande perda ali e o produtor não está conseguindo enxergar, e não é nem culpa dele, nem culpa... É uma questão cultural, né? A gente vai trabalhando dia a dia na atividade e essas questões tributárias às vezes escapa muito recurso ali, muito o que podia ser lucro acaba indo indo de lado, né? E às vezes acaba indo fora, às vezes numa venda de um soja ou a venda de um animal, às vezes no final do ano tu vai pagar um imposto que às vezes tu vendesse no outro ano o imposto ia ser menor ou algo nesse sentido, né?
Então, tudo isso tem que ser analisado, né? A propriedade hoje, ela tem que ser tratada como uma empresa, como qualquer uma outra que a gente tem. Não é só o índice do Não é animal, só, quando vai pagar de imposto também por aquilo que você vai vender. Daqui a pouco tu tá ganhando ali, vendendo naquele momento, mas perdeu muito imposto. Perdeu muito imposto, exatamente. Uma coisa que vem, que até nós fomentamos uma empresa incubada na universidade, que é a Agricom, que é uma exportadora de grãos, né? Não só grãos, temos celulose também. Então, isso eu vejo que muito do atravessador do negócio, tá? O intermédio do negócio. Muito produtor, às vezes, olha, hoje não existe produtor que não tenha acesso à internet. Hoje tu tem software para que tu quiser, na palma da mão aqui, ó. Tem NDVI, tu tem tudo. Nós aqui acessamos dados da NASA dentro da universidade, ali brincando. Só que o que acontece? Ele tem que anotar. Ele tem que saber quando vender, quando comprar. E isso é um estudo. Gente, é um estudo. Olha como é que vai ser agora. As políticas públicas federais vão pensar, né? O que está acontecendo, né? Com outros países, né? Até comentei isso antes. Como é que vai ser a questão dos insumos? Fertilizantes. Será que eu vou ter fertilizante? Olha o que foi o glifosato. Esse negócio da ureia aí, da Rússia trancar a exportação, né? Viu? Não sabe se vai ter também, né? Uma coisa que está acontecendo às vezes a gente não percebe é os chineses comprando, eles estão em grande parte das nossas multinacionais de produtos químicos, né, professor? E eles não vão vir aqui comprar toda a área a lavoura do Rio Grande do Sul. Eles só estão dominando o monopólio dos portos, né, e dos defensivos, dos insumos. Daqui a pouco eles, não, o insumo é tanto e o porto esse mês fechou. E o que sobra para a agricultura? A gente tem que começar a pensar nisso também. Todo mundo é uma reflexão, né? Países estratégicos. Nosso país, infelizmente, a gente pensa em 4 em 4 anos, né? A China pensa em 20. Nós temos que começar a ser estratégico nas ações a longo prazo. O produtor hoje, que nem tu falou, tem que anotar. Se tu tem uma propriedade de leite e tu tem um manejo de pastagem que tem que ser feito, tu falou que nós temos dados da NASA, meteorologia da NASA. Tu não consegue saber quando vai chover, mas tu consegue saber, tu tem uma noção boa de quando não vai ou vai. Tu consegue hoje ter isso. E o produtor, eu já visitei propriedades rurais que o produtor tinha isso num painel. Ó, essa semana vai chover esses dias. Ele tinha os dados meteorológicos, tudo num painel, e conseguia organizar o dia que ia fazer a aplicação na lavoura, o dia que ia fazer o plantio. Então, é tudo questão de planejamento, anotar. Aí tu vê o seguinte, tu faz um investimento para a cultura da soja, até R$12 o quilo de uma semente boa. Ótimo. Aí tu paga um fungicida top. Mas aí tu vai lá e tá com muita pressa. E tu aplica com a velocidade do vento fora do ar. Vai tudo para o outro lado. Tudo fora, jogou fora. Dinheiro perdido. Dinheiro perdido. Outros defendem que não posso usar manejo químico. Aí eu desculpe, estamos numa live, mas eu preciso falar. Claro. Mas então é o seguinte, então você vai lá e faça pega uma enxada e faça esse controle. Porque é muito fácil, né, às vezes, tu defender algo sem nunca ter vivido. Por isso que eu estou falando para vocês, o ajuste fino, né? Tchê, tu paga caro, paga o tributo muito caro de certos químicos. E aí tu pega, quando falou em monopólio, é importante a gente falar também, que às vezes tem uma empresa que hoje ela tem a semente, ela tem parte do fertilizante, ela ainda compra o teu grão, né? E ela ainda tem os químicos, tudo. E daí tu tá engessado, né, vida? E eu escutei um produtor muito amigo da minha família, que ele disse o seguinte, tá na hora de nós rever alguma coisa. Na Bossoroca. Só, vocês lembram quando nós semeava soja? Que nós usava o quê? Aquela adubação equilibrada, um cloreto, fazia aquelas normais de cidas, né? Para ter o lucro. Mas planejando, né? E daí ele falou que aquilo que tu falou de multiculturas, de multifunções, importantíssimo. Ovelha, gado de leite, soja, um milhozinho. Eu me assusto quando eu chego numa propriedade, e eu sou muito observador, se o cara não tem um mandiocal. Milharal para consumo. E tu entende? Quando eu chego lá e eu vejo que o cara tem uma fazenda, ele está comprando mandioca no mercado,
eu já começo a perceber algumas coisas. Mas são coisas que são minhas opiniões, né? Eu vou deixar para vocês discutir um pouco também, mas eu acho que tem que ser levado em consideração. Bom senso. Com certeza. E também vamos falar um pouco do gado de corte, também que eu observei lá na minha propriedade, também não só pela estiagem, mas também por essas ondas de calor que teve, de 42, 45 graus, que a gente saía 8h30 da manhã, o gado estava na sombra. O gado não pastava. 8h30 da manhã em diante, até às 5, 6 horas da tarde, ele não saía da sombra. Então é todo um tempo que tu perde do que o gado poderia estar comendo, ganhando peso, e afeta o bolso do produtor também, né? Com certeza. Essas ondas de calor aí também. E as perspectivas? As perspectivas de 2022, 2023 aí eu deixo para Eu vocês. vou deixar vamos começar o contrário, vamos lá pro Thiago. Claro. Já foi aberto o seguro do trigo? Isso, na verdade a gente começou a contratação do seguro do trigo agora em janeiro, então tá liberado. E entra também aquela questão do planejamento. O produtor que já está pensando em plantar trigo já se antecipe e faça o seguro, né? Contrate o seguro agora, porque o que acontece, um ano que nem esse, com uma estiagem, nós pegamos do Mato Grosso do Sul praticamente até o Rio Grande do Sul, a estiagem é muito grande. O pessoal pergunta, as companhias vão ter dinheiro para pagar o seguro? Tem, esse seguro é todo ressegurado. Porém, qual é o reflexo disso? Esse resseguro as companhias não conseguem para os próximos anos. O resseguro é uma empresa, então ela começa a perder dinheiro, ela vai sair do mercado. Então, aproveite as companhias que estão abertas agora para contratar seguro para trigo, cultura de inverno, daqui uns dias vai liberar as culturas de verão. Então, aproveite e contratar o quanto antes. Está liberado, contrate agora. Nós trabalhamos com 8 companhias de seguro. Hoje só tem uma contratando culturas de inverno. As outras a gente nem sabe se vai entrar no mercado. Uma é a questão da estiagem, que nem o professor Ivan falou, ela tem uma previsão de se alongar um pouco mais. A gente não sabe se é verdade ou não, mas a previsão está aí, né? Então a gente não pode jogar fora. As companhias também têm essa informação, então elas não vão entrar no mercado, provavelmente. E outra é a questão de recurso, como eu falei, elas não conseguem resseguro. Se elas não têm resseguro, elas não vão entrar no mercado, porque elas não vão jogar com dinheiro que elas não têm para pagar depois. Então, o seguro que está contratado hoje, essa perca toda, ela vai ter como pagar. As companhias, elas têm resseguro, então elas vão pagar essas indenizações. Para os próximos anos, ele começa a complicar um pouquinho. Então, enquanto a gente tiver seguro, enquanto as companhias estão trabalhando, antecipe a sua contratação, faz o seu planejamento, vou plantar trigo, vou fazer o seguro, vou plantar soja, vou plantar milho, vamos fazer o seguro, canola, ou o que for. A cultura que for plantar, a gente tem seguro. Então, antecipa essa contratação, faça o seu planejamento e o seguro tem que colocar no custo de produção. Digamos, é 1 saco a mais, 2 sacos a mais, eu vou botar melhor semente, melhor adubo, melhor fungicida, inseticida, mas dá uma estiagem ou dá um granizo numa noite se for minha lavoura. Daí o que adiantou eu usar as melhores coisas se eu não fiz um seguro para pelo menos garantir o meu custo, né? Então, essa seria a perspectiva e a mensagem que eu queria deixar. O seguro tem que estar colocado no orçamento, ou o seguro, ou o Proagro que for no banco, então não deixar a lavoura desprotegida, né? E como vem sendo a procura esse ano? Ela tá um pouco tímida pelo pessoal digamos assim, tá ansioso pela questão do que vai acontecer com o soja ou não, mas quem está organizado já tá procurando. Nós já contratamos bastante seguro nos últimos dias, então a tendência é que sei lá, 1 semana, 2 semanas, de repente 1 mês, a gente não tenha mais seguro de inverno para contratar. Acho que é mais ou menos isso. Então tá, muito bem. O pessoal aí da live tem alguma pergunta? João selecionou alguma pergunta aí? Não tem nada? Tá bem, então. Então, gostaria de agradecer ao professor Ivan pela disponibilidade do tempo aí, vir aí, dar um pouco do conhecimento dele pra gente. O William Carnelucci por ter nos convidado para fazer essa live aí. Obrigadão. Muito obrigado. Primeira de muitas. Primeira de muitas, se Deus quiser, né? Importante, né? A gente, no começo, a gente meio tímido, né? Ninguém, assim, o que vamos falar, o que vamos conversar, né? Mas tu viu que depois vai se soltando, porque a gente tá falando do nosso trabalho do dia a dia, né? Sim. E o agro, ele é um leque de assuntos, né? Nós podemos vir um dia falar só de suínos. Podemos, né, professor? Só de bovinos, só de gado de corte.
Então, é importante a gente começar a fomentar isso, e que nem eu falei, estou à disposição de vocês, a Secretaria da Agricultura, eu costumo dizer, está sempre de porteiras abertas, eu falo em nome sempre da secretária da Agricultura, Silvana Covatti, e se um dia vocês quiserem ir lá conhecer e participar mais, a Secretaria tem as câmeras setoriais, que é importante a participação de todos, então a gente está sempre de portas abertas, tem nosso contato, estamos à disposição. E essa live também ela vai estar disponível no YouTube da MTV Plural, no Facebook da MTV Plural, no nosso Instagram, @gurizadacampeiraoficial, e nós vamos disponibilizar algum tempo também em forma de podcast. Se Deus quiser, nós vamos seguir esse plano aí dos podcasts semanais ou quinzenais. O nosso grande parceiro MTV. O nosso grande parceiro MTV Plural, né? MTV Plural. Apoiando a live aí. Obrigado, Marcos, aí pelo espaço. Eu queria agradecer, né, a universidade, em nome do Programa de Melhoramento Genético da universidade, juntamente com o Sr. José, do Sr. Hermes, a reitoria, pela nossa parceria e a oportunidade, né, de trazer algumas coisas, alguns trabalhos, fomentando soja, aveia e linhaça, né, junto com as forrageiras do Sr. Hermes. Então, agradecer a oportunidade, e nós estamos sempre disponíveis, né, a qualquer questionamento. Muito obrigado, então, e agradecer também a Ecof Seguros, nossos patrocinadores aí que estão apoiando o evento e a página também, né? Muito obrigado. Nós agradecemos também pela presença de vocês, pelo convite, e também estamos sempre à disposição, a corretora está de portas abertas para quem quiser conhecer, contratar um seguro agrícola ou qualquer linha de seguro, a gente está sempre à disposição. E quem quiser contratar seguro agrícola agora para as culturas de inverno, se organize, vai lá na Ecof Seguros e contrate seu seguro agrícola. Tá? É com eles. Não dá para nós esquecer de falar que vamos fazer um sorteio daqui a uns dias, né? Tem os produtos da... Lançamento, as polos são lançamento. Vamos fazer um sorteio aí, ó, tem 2 livros do professor Ivan, aqui, ó, sobre girassol e sobre aveia. E tem mais uns produtos da gurizada ali, vamos fazer um sorteio. Vamos dar uma botina. Vamos dar uma botina do Carnelute também. Fazer um compilado de produto e fazer um sorteio tem que fazer ajeitado. Um sorteio. Isso Obrigado por todos aí que assistiram a gente. Até a próxima. Até a próxima, valeu!